Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Esta é a última do mês de abril de 2021, comigo e com a Maria do Céu, comigo Fernando Serrão e com a Maria do Céu, aqui na antena da Rádio ao Domingo. Maria do Céu, e hoje vou começar com uma frase que introduz na perfeição o tema que vamos falar. Essa cara foi assustadora. Mesmo. Que é mesmo que poderá dar um mote para o início desta conversa, que tem a ver com a vida. A vida é uma enorme escola, mas é preciso viver para aprender. É verdade. E, sobretudo, esta segunda parte da frase, mas é preciso viver para aprender. Porque o tema hoje é em tudo há uma lição. Olá, ouvintes, boa tarde. Mais uma vez vamos repetir que nós estamos a falar em assuntos muito complicados, porque às vezes encontrar um significado em alguma coisa que nos acontece é mesmo muito difícil, porque há aquela questão do merecimento, da injustiça e por aí fora. Não vamos discutir isso de forma tão básica e ao mesmo tempo tão fundamental, mas vamos só fazer algumas reflexões que são importantes ter, porque nós vivemos e somos educados num paradigma educacional em que se espera que a vida não tenha imprevistos e que a vida seja que responda sempre da mesma forma ou no mesmo registro quando há esforço que há recompensa. E não é assim. Eu acho que a base de nós muitas vezes estarmos descontentes com a vida e não sabermos viver e não sabemos apreciar e não sabemos retirar os aspectos positivos é que realmente ninguém nunca nos disse isso. Nunca ninguém nos disse desde que nascemos que a vida tem que ser vivida e temos que aprender e que a vida é o que é, tem coisas boas e tem coisas más, podemos aprender com as coisas más e quando as coisas são tão más que devemos pedir ajuda e que não devemos estar sozinhos e quando nos sentimos sozinhos nós temos que fazer alguma coisa para sair desse ciclo que eu acho que é negativo e que torna tudo muito mais grave, muito mais dramático e trágico. E eu acho que este dar 2 passos atrás em termos também de nós percebermos que temos também que mudar alguma coisa para os nossos filhos, para as pessoas que estão aos nossos lados, sem aquela ideia que nós somos completamente avessos do frame, daquele pequeno nanosegundo que toda a gente agora quer seguir e que aquele nanosegundo representa toda a felicidade, o bem-estar, a alegria, por aí fora. E não é verdade. E esse viver para aprender tem muito a ver com o facto da experimentação, não é? Da experimentação e das suas consequências. Ou acertamos ou erramos. E essa é que é a aprendizagem que depois faremos. É tal que as pessoas muitas vezes dizem a escola da vida, não é? Claro, e nestas questões de nós fazermos uma escolha, e eu acho que dizemos quase tudo, dizemos sempre isto em todos os programas, é que as escolhas que nós consideramos hoje erradas foram as escolhas que nós conseguimos fazer num determinado momento, no contexto, com a sabedoria, com aquilo que tínhamos. Já falámos disso aqui num programa. Muitas vezes, e por isso, e além disso, essa história, mesmo que tenha sido negativa, levou-nos a uma aprendizagem que nós hoje, passado algum tempo, percebemos que até não foi muito acertada. Mas porquê é que temos essa noção? Porque vivemos, aprendemos e concluímos. Ou seja, não é nada de cor, não é uma receita, isto vezes isto dá isto, ou isto mais isto dá aquilo. Não é assim, não funciona assim. E isto tem muito a ver com às vezes, ideias da espiritualidade, destas novas ideias que aparecem aí, que se nós formos assim que vamos ter aquele resultado. Não é verdade. E muitas vezes as pessoas até entram, às vezes, em angústia e numa ansiedade, porque dizem, mas eu faço isto tudo como mandam e não me acontece nada. Isto porque significa que isto são os 4 pilares do budismo, porque nós podemos triangular essa informação de que tem que haver uma verdade e uma coerência total entre aquilo que nós pensamos, desejamos, fazemos e pensamos. Nós falamos muitas coisas, mas pensamos o oposto. Nós queremos muitas coisas, fazemos um plano, seguimos num dia, porque depois é muito chato, é muito cansativo, implica discernimento, implica disciplina. E o incrível é que ninguém está para isso. Eu acho que toda a gente quer tudo, mas eu acho que as pessoas, à mínima contrariedade, desistem. Isto é aquela ideia de que não há complicações, não há nada, é tudo simples e fácil. Não é por aí. O simples e fácil
é o viver numa ilusão e o viver a esconder, o viver com certeza a manipular, até que é um belo dia, não é? As coisas caem todas em cima de nós e o lixo depois acaba por nos obrigar a ver e a pensar noutra estratégia, noutra perspectiva. Mas até no meio dos problemas podemos encontrar algo de bom. Nós temos agora o exemplo bem recente deste problema da pandemia da Covid-19, em que também houve coisas boas dentro disto, que é uma catástrofe mundial, mas houve coisas boas, como por exemplo certos hábitos, certas valorizações que cada um de nós começou a dar a determinadas coisas da sua vida e da própria sociedade, não é? Desde logo irmos buscar dentro de nós, por exemplo, o respeito pelo outro, quando estamos a adotar regras de segurança que não implicam só a nós, mas também implicam o semelhante. Isto também está muito relacionado com às vezes as coisas parecem muito trágicas e parece que é o fim do mundo E há ensinamentos que se retiram, ensinamentos positivos que se retiram de maus momentos. Sim, completamente, mas quando há alguma coisa, isto é uma ideia de professores e gurus e de muita gente, que é quando alguma coisa muito complicada nos aparece e nós não sabemos lidar, a primeira coisa que nós devemos fazer é silenciar. Ver, tomar um duche, tomar um banho de mar, ir para o jardim, fazer uma atividade esportiva, falar com um amigo, sair, fazer é preciso um tempo para perceber. E há muito tipo de drama e há muito tipo de tragédia. Nós estamos a falar das coisas mais simples. E é muito complicado também, nestas alturas, chegar à beira de alguém e bater no ombro e dizer assim, alguma coisa vai acontecer de bom. Quando se fecha uma janela, abrem-se duas. Ou quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Quando as pessoas estão mal, é claro que não se consegue ver isso. E nós temos que dar, primeiro, aquele tempo, quando essas coisas acontecem, de não exagerar uma determinada situação e pedir muita ajuda, não é? E pedir muita ajuda para se conseguir entender alguma coisa num determinado momento. Mas num determinado momento nós nunca conseguimos ver a lição, nós nunca conseguimos perceber o ensinamento e nós nunca percebemos qual é a sabedoria. Porque nós vivemos e somos educados num conceito de que essas coisas não devem acontecer. Nós somos educados num conceito de vida ou um bocado irreal. Um bocado ilusório, porque parece que ninguém está preparado para a vida como nós a temos, para os imponderáveis, para pensarmos que na vida nada é garantido, nada nos é dado de uma forma assim, há um ciclo natural. Isto não quer dizer tragédia nem drama, estou a dizer que é vida, e a vida para ser vivida tem que ser vivida, entendida, como há o verão, o inverno, o outono. Há pessoas que fazem dramas com o inverno, há pessoas que fazem dramas com o verão. Há pessoas que veem uma rosa no inverno como algo que está morto, quando a rosa está a solidificar-se e a encontrar a força para na primavera começar a florir. Há estes ciclos que eu acho que realmente, quando se está mal... E são os pontos de vista. São os pontos de vista que nós temos que realmente perceber. E quando as coisas más, e quando há dias... E há dias maus, Fernando. Há dias que uma pessoa acorda mal disposta. Há dias que qualquer coisinha irrita, que se tem sensibilidade. Eu tenho uma sensibilidade auditiva brutal, qualquer coisa... há dias que, que nem consigo ouvir, que qualquer coisa me afeta. E o que é que nós temos que fazer? Parar. Nós não vamos cair em cima de alguém quando nós estamos num mau dia. Nós só temos que deixar andar, aliviar e perceber porque é que estamos assim. Pode ser uma noite mal dormida, pode ser uma comida que comemos e que nos fez mal, pode ser um problema que tem que ser resolvido e que nós ainda não assumimos e que é outro problema realmente da vida. Mas se nós adotarmos uma postura de vida mais humana, mais transparente, mais verdadeira, mais solidária, mais universal, em quando temos um problema, quando temos uma situação de dizer isto não é nada contigo, nós vamos, mas é aliviar, tudo deixa de ser uma complicação. E depois há uma coisa, queridos ouvintes, que nós temos que perceber também. Por mais complicadas que sejam as conversas, há conversas que é importante serem tidas. Não é no silêncio que se resolvem as coisas. E alguém não gostar de uma conversa, ou ficar amoado, ou porque não se quer isto, ou porque não sei aquilo, não é a forma de se resolverem as questões, seja do que for. E depois também temos que perceber que é uma questão de vida. Nós podemos ter as melhores das intenções, nós podemos ter o maior dos nossos cuidados, mas há coisas que nos ultrapassam. E nesta questão de nos ultrapassarem, o melhor é assumir, olha, não tenho...
e pedir desculpa pelas coisas e não fazer um drama onde o drama não existe. E Maria do Céu, no domínio dos problemas e ainda das fases menos positivas, ou mais negativas, se também preferirem, onde é que está a parte de maior sabedoria? Encarar os problemas ou evitá-los e fugir deles? Eu acho que fugir dos problemas nunca resolve nada, nós só estamos a empurrar algo para a frente, e quando há um problema e ele não é resolvido, ele ganha dimensão, ganha poder e ganha controle sobre nós mesmos. E depois até pode agudizar-se e ser muito mais difícil de resolver, não é? Mesmo. E eu acho que quando nós temos um problema, a primeira coisa que nós devemos fazer realmente é ter alguém com quem falar e podermos simplificar, desdramatizar. E há pessoas que dizem, mas eu não tenho ninguém com quem falar, é melhor ir a um padre, confessar-se. Eu estou a dizer isto mesmo para as pessoas que não têm fé, ir a uma igreja ou um sítio qualquer de culto e que esteja alguém disponível para ouvir. Sim, mas nós podemos dizer assim, eu estou com um problema, seja qual for a religião ou a espiritualidade, ou seja aquilo que for, as pessoas vão estar disponíveis para ouvir. E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Nós muitas vezes estamos sozinhos com uma ideia brutal de vergonha. Percebe? Nós temos muita ideia de vergonha e de não saber encarar os problemas, ou ter a vergonha de termos os problemas, ou ter a vergonha de termos que encarar aquele problema. E eu acho que está na altura, e nós demos isto aqui muitas vezes no programa também, de arregaçarmos as mangas e pormos tudo em movimento. Pôr tudo em movimento, e quanto mais há ar entre a nossa vida, quanto mais dinâmica for a nossa vida, mais ela deixa de estar parada, porque estar parada num sítio qualquer, num sítio, num problema, numa confusão, numa conversa, numa raiva, num insulto, e eu acho que é o maior drama que podemos dar na nossa vida. E o que é que acontece muitas vezes? Nós não nos damos conta. Porque nós temos uma ideia sempre estereotipada do que deve ser a vida, do que nós fazemos pela vida e daquilo que nós merecemos e da injustiça que é. Mas nós não conseguimos perceber que entre aquilo que tanto gostamos, nós somos completamente incoerentes e que a nossa ação muitas vezes não reflete os nossos mais profundos sonhos. E por aí, daí dá para perceber porque é que as coisas às vezes não acontecem. E também perceber também que na vida, se nós conseguirmos acrescentar umas pitadas de alegria, umas pitadas de diversão, umas pitadas sempre com fundamentos nos princípios e nos nossos valores, as coisas vão correr melhor. Não quer dizer que vai ser sempre de sorriso e de abraços, mas nós vamos perceber também que perante um problema, perante algo maior, primeiro, não nos vamos sentir sozinhos, e segundo, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para fazer, porque isso é que é o mais importante, e pedir ajuda para nos ajudar em qualquer das situações, que eu acho que é a coisa mais importante. Relativamente a todas as decisões, a todas as escolhas que nós achamos que até foram infelizes e que se voltássemos atrás, porque isto é uma conversa que não leva a lado nenhum, mas que se voltássemos atrás não faríamos o mesmo, nós nunca nos podemos esquecer que hoje somos muito melhores que esse tempo atrás. Nós já aprendemos, já vivemos, já sentimos, já emocionalmente já nos envolvemos, e o que é que acontece? Nós hoje somos outros seres completamente diferente daquilo que éramos. E daí temos estes exercícios de maior que não levam a lado nenhum. O que deve levar é que no pior dos seus momentos, o que é que você aprendeu? O que é que aquele momento lhe deu para aprender? O que é que você ganhou de bom, entretanto, nessa dinâmica do problema, nessa dinâmica da situação, seja o tempo, seja que tempo for que demorou a passar ou a aprender, ou aquilo que quer que seja. Porque se nós aprendermos, significa, a primeira coisa que você sabe é que você não tem rancor, não tem que perdoar ninguém, você consegue calçar o sapato dos outros e calçar os seus, e isso dá-lhe aquela ideia de aceitação muito maior, mas também na certeza daquilo que quer e daquilo que não quer. E no meio de uma situação complicada, Maria do Céu, podemos encontrar uma oportunidade? Lá está. Nós temos sempre oportunidades
para resolvermos questões antigas da nossa vida, para irmos até, eventualmente, para outros caminhos, para outras possibilidades, a recorrer a outras pessoas. É verdade, nós temos sempre oportunidades. E o Deepak Chopra e o Eckhart Tolle dizem muitas vezes, se acontece alguma coisa, não é por acaso, não é porque sim, não é porque não. É talvez a melhor forma de você perceber que a vida que você tinha até aquele momento não era a mais certa para si. E que há escolhas e que há decisões que têm que ser tomadas, e quanto mais rapidamente forem conversadas, faladas, debatidas, estudadas, trabalhadas, ajudadas, mais rapidamente você sai dela. Porque essa é a questão. Se algo aconteceu, não é por acaso. E se não é por acaso, temos que perceber qual foi a nossa vida até aquele momento e o que é que foi empurrado para a frente, o que é que foi empurrado nas gavetas, o que é que foi fechado à chave. Porque até um dia, depois as portas abrem-se, as gavetas saltam e tudo que está lá dentro ganha uma dimensão extremamente complicada. E como podemos encarar um problema grande daqueles que aparecem por vezes na nossa vida e que nos levam ao desânimo? A minha filha mais velha diz sempre uma coisa extraordinária, de uma sabedoria incrível. Quando acontece alguma coisa, não importa a sua história, não importa o processo, importa o que é que nós vamos fazer com isso que aconteceu. Só temos que perceber o que é que queremos. E eu acho que isto é brutal. Não importa rebuscar, remexer, repisar. Importa saber se querem continuar, se querem desistir, o que é que podem fazer para fazer qualquer coisa relativamente à situação. Porque nestas questões de situações muito complicadas, não é? Nós deveríamos sempre perceber que do 0 ao 100 nós temos muitos números. E que não há o preto, e que não há o branco, e que não há o cinzento, e que não há o bege, mas há o amarelo, o vermelho, o azul, o roxo, tantas cores, percebe? E deixar permitir que a energia flua nesta questão de dinâmica, de não parar, de não bloquear. Por isso é que eu disse, quando nós estamos mal, aquilo que nós devemos fazer, a primeira coisa que devemos fazer é tomar um duche, ou ir tomar um banho de mar, ou ir à piscina. Porquê? Porque a água, e um bocadinho, tem que ser um bocadinho, que tenha um choque térmico, nem que seja mínimo, ajuda realmente a toda a dinâmica do nosso corpo reorganizar-se. Até a questão do nosso cérebro, da irrigação sanguínea, percebe o que eu estou a dizer? Sim. Fisicamente é importante fazer isso. E muita gente diz que resulta. E eu também acho que resulta. Realmente, se você ir à praia com alguma cautela e com alguma sempre, mas imagino que está mal e realmente dar um mergulho, a sério, o problema vai-lhe parecer menor. Também é importante, não é. Eu acho que às vezes eu tenho até alguns problemas de dizer isto. Há sempre necessidade de relativizar a nossa vida, relativizar as nossas coisas, porque há tanta coisa à nossa volta, tão mais dramática, tão mais difícil, tão mais complicada, que devia ser um wake-up call para a nossa própria vida, para ver o que nós desperdiçamos todos os dias em termos de bem-estar e em termos de alegria. Mas há uma coisa fundamental. Neste processo, nós devíamos sempre saber que a infelicidade, a tristeza, a amargura não é um caminho. Não é mesmo um caminho. Mas também encontrar, lá está, aí a sabedoria e a diplomacia de saber lidar com estas coisas também eu acho que é um processo de uma vida. E eu acho que discutir e chamar nomes uns aos outros não é o caminho, nunca foi. Dizer coisas que nos arrependemos depois, eu acho que é uma estupidez, desculpem lá, é ridículo. Cada vez mais, eu acho que as pessoas, e à medida que vão crescendo, devem saber isso, se não passaram por isso, não passem, porque não é bonito. E por isso, quando nós estamos neste registro, o melhor é dar 2 passos atrás, ir à casa de banho, refletir, pensar, para realmente não complicar algo que muitas vezes é só uma conversa e que realmente há conversas que são difíceis, mas que se devem ter, e há conversas que são plenamente circunstanciais, e há problemas que têm que ser resolvidos, e há escolhas que têm que ser feitas, mas tudo isso deve ser numa dinâmica
da vida, sem vermos esta dinâmica que é a própria vida como um problema. Isto faz-nos pensar mais uma vez que educação estamos a dar aos nossos filhos, que educação ou que apoio é que estamos a dar aos nossos adolescentes. Porque é verdade, porque parte-se do princípio que a vida seja sempre boa, que nunca tenha problemas e que seja, mas ao mesmo tempo, se não temos os problemas, arranjamos os problemas e arranjamos situações, e nós devíamos realmente pensar todas estas questões e outras questões que nós poderemos nem sequer falar porque não temos tempo, mas é mesmo, é as questões da vida, é a mesma coisa, queridos ouvintes, é a mesma coisa que eu não gostar de açafrão e as pessoas adorarem açafrão, ou então eu detesto cominhos e as pessoas que adoram cominhos e as pessoas que adoram tanto dizem, como é que você não gosta? Não é? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. E é só são os pontos de vista que falávamos há pouco. São os pontos de vista diferentes. Maria do Céu, e ao longo da nossa vida vamos ultrapassando diversos obstáculos, diversos problemas, e isso tem uma grande vantagem no futuro, naquilo que ainda temos para viver e temos que defrontar, que é uma coisa chamada experiência. A experiência. Eu acho que aquilo que nós podemos deixar para os nossos filhos, para além da herança física e material, é a nossa experiência de vida. E a nossa experiência de vida é mais visível no nosso silêncio e na nossa ausência do que propriamente fisicamente quando estamos perto. Deixar uma ideia, deixar algo para os nossos, que ultrapassa as nossas palavras, que ultrapassa a nossa presença, é realmente aquilo que nós vamos fazendo. Deixar uma experiência, deixar um registro da nossa experiência, e eu acho que é daquelas coisas mais fantásticas, é aquilo que nós podemos ir para a cama descansados e percebe? É também um exercício também de autoconhecimento, de autoanálise, de autorreflexão sobre aquilo que nós podemos fazer, sobre, por exemplo, queridos ouvintes, o futuro prepara-se no seu momento de agora. E eu fico mesmo horrorizada, quando ou carpe diem, ou seize the day, ou viver o momento a sério, queridos ouvintes, o momento 2 prepara-se com o dia de ontem e o momento 2 está a preparar o dia da manhã. Tudo está interligado. E devemos focar-nos em viver o presente. Devemos, mas sem ser aquela coisa, porque diz-se isso de uma forma tão desresponsabilizada, tão sem conexão com as coisas, que às vezes eu cada vez mais, nestas circunstâncias, devoto um bocado ao silêncio, porque é verdade, o nosso agora é construído com os nossos passos que demos até agora. E nós não podemos querer um agora brutal. Eu não posso agora pensar que vou à Estação Espacial Internacional se eu nem posso lá ir. Pois. Entendem o que eu estou a dizer? E o nosso agora também influencia depois o futuro. E a preparação do nosso agora vai influenciar todo o nosso futuro, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa experiência, a nossa sabedoria, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer. É verdade. Por isso, nós não podemos ter aquela coisa de viver o presente e viver o agora, e não aproveitar o momento. Como é que eu posso aproveitar o momento do agora se eu tive uma péssima noite? Como é que eu posso aproveitar o momento de agora se eu estou com um problema? Como é que eu posso aproveitar o momento de agora se me dói um joelho? Como é que eu posso aproveitar o momento de agora se tenho uma dor terrível de cabeça ou estou com problemas porque tenho que ir ao cabeleireiro? Percebem? Isso de viver o agora está aquela noção de responsabilidade, de disciplina, de saber que se nós formos a nossa excelência, os nossos seres mais excelentes, o nosso momento de agora será a evolução do nosso momento de ontem e será a evolução para o nosso momento do futuro. É verdade. E tenho aqui uma ideia de Aristóteles que eu acho que é monumental, que diz assim: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Por isso, está a perceber o que eu estou a dizer? Se nós querermos viver o momento de agora, está bem, então vamos viver o momento de agora. E quais são as nossas bases? Quais são os nossos alicerces? A nossa base é sempre a nossa história de vida, com sabedoria, com pérolas e com desastres e com choros e com lágrimas e com desespero, é verdade. Mas já passou. E o que é que fazemos essas coisas? Ficamos com as pérolas assim, não, aquilo foi um momento, mas passou e aquilo eu não quero mais. E também, agora... também há uma imagem muito boa na preparação deste programa e no guião de hoje, que é a imagem da escada, não é? Nós caímos ao 3º degrau, mas não quer dizer que não recuperemos para subir os degraus seguintes
é apenas uma etapa que tem que ser ultrapassada, não é? E eu acho que isto tem a ver também, que, como dizem, que é mais a filosofia budista, nós quando subimos uma montanha temos que lá ser dois passos, de vez em quando andamos muito bem e de vez em quando damos 2 passos atrás. Exato. Mas esses 2 passos atrás, queridos ouvintes, não é retrocesso, é ganhar força para subir mais 10 passos e que chegamos ao 10º e temos que ganhar fôlego e damos mais um passo. É para ganhar balanço, para seguir em frente. E muitas vezes neste percurso de vida, eu cada vez mais acho que é muito importante quando nós não conseguimos perceber alguma coisa porque nos acontece ou então damos-nos conta que temos tanto ruído na nossa vida, que temos tanto lixo, temos tanta toxicidade e não nos conseguimos ver livre. Então, queridos ouvintes, há a psicoterapia, é verdade, mas eu também vos aconselho. Às vezes é muito mais eficiente uma conversa com alguém de uma igreja. Pode ser uma irmã, pode ser um padre, pode ser quem quer que seja. Até pode ser uma pessoa que esteja lá e que tenha disponibilidade para nos ouvir. Alguém que esteja muito distanciado de nós dá-nos sempre uma perspectiva completamente diferente da história. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos, que é sermos observadores. Queridos ouvintes, há momentos em que nós só temos que deixar fluir. Há momentos em que nós temos que estar sentados no nosso sofá e ver a nossa vida a passar à frente, porque muitas vezes é isso que nós precisamos. Descansar, relaxar. E dar devido tempo também para os problemas se resolverem, não andar com pressas de ansiedade. Não é? Porque eu acho que isto tudo tem uma engrenagem. Isto é a mesma coisa que nós achamos, até aos 18 anos, achamos que o tempo não passa. E queremos ter 18 anos. Eu vivi isso. Nunca mais tinha 18 anos e para mim 18 anos era assim um marco da minha vida. Tenho 54 e agora parece-me que tudo é muito rápido, que os anos passam todos muito rápido, porque é tudo na proporção dos anos e das experiências que temos. Por isso, entendem, queridos ouvintes, acho que nós, se conseguirmos ver a perspectiva da vida com o momento de agora, que está muito ligado com o momento de ontem, mas que é a preparação para o momento do futuro, e que nós, é no hábito de todos os dias que nós vamos construindo a nossa excelência, e que os dramas muitas vezes são só pontos de vista, e que se nós conseguirmos tirar as vírgulas, os pontos, nós conseguimos chegar à raiz das situações. Não é que elas sejam fáceis, mas a vida, isto é a mesma coisa que uma receita. A vida tem vários ingredientes e que a receita pode ser fantástica na sua versão mais simples, e pode ser, à medida que nós aumentamos a complexidade dos ingredientes, ela pode se tornar mais sofisticada, mas esta receita sofisticada pode nem ser do nosso agrado. Não temos, eventualmente, aquela educação do palato, pronto, eu falo disso em termos de gourmet, por exemplo, isto aqui é só um exemplo, mas é verdade, percebe? Ir usufruindo das coisas, sabendo que não é sozinhos que nós conseguimos ultrapassar as situações, não é nem pouco mais ou menos esconder, não é por aí. Quanto mais rapidamente assumirmos, pedirmos ajuda e arregaçarmos as mangas para ser aquilo que for, mais a vida vai ser mais tranquila. Porquê? Como dizem muitos gurus e professores, que dizem, a vida é realmente um problema, nós podemos sofrer. Que é verdade, eu posso cair e magoar-me e essas coisas todas, mas a dor, a forma como nós encaramos o sofrimento é que está, é a questão, é o ponto mais importante, porque nós podemos sofrer, mas não termos aquela dor, desgraça, de tragédia, de bloqueio, mas de encararmos e de fazermos aquilo que tem que ser feito, sem ser com aquele pesar e com aquela forma trágica que muitas vezes temos. Conclusão do programa de hoje, voltamos ao início à primeira frase, e terminamos com esse segredo, que é viver bem, é aproveitar os bons momentos e aprender e tirar boas ilações com os momentos menos bons. Maria do Céu, muito obrigado. Ficamos por aqui nesta edição última de abril. Vamos terminar com o M83 e a música Midnight City. E voltamos em maio para mais um mês de emissões aqui na antena da Rádio Alto Minho. Ouvintes, muito obrigado e até à próxima semana. Obrigada.